Então vamos lá. Então a gente vai para a reunião número 45. Nas últimas reuniões a gente falou Apocalipse 12, né? A gente falou da mulher e do dragão. A gente falou da mulher e do dragão. Então hoje nós vamos ler o capítulo 13, que é uma continuação do capítulo 12. Se a gente pegar aí o Apocalipse 12 e 13, é como se fosse um capítulo só. Uma história só. Então vamos ler o Apocalipse 13. Vou tentar ler aqui sem óculos, né? Apocalipse 13, versículo 1. Só para a gente emendar aqui, no 12, no final do capítulo 12, fala que o dragão perseguiu os demais filhos da mulher e não conseguiu ter êxito, porque Deus estava guardando elas durante 3 anos e meio, esses filhos da mulher. Ele fala que ele parou sobre a areia do mar. E aí ele fez alguma coisa, esse dragão que é Satanás. É como se ele convocasse agora a besta, invocasse ela. Então vamos ler no 13:1. Então observei que emergiu do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento da morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi transmitida autoridade para realizar as suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça, compreenda a palavra. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada esteja morto. Aqui estão a perseverança e a lealdade dos santos. Então a minha versão é um pouco diferente aqui, mas é porque eu estou lendo no celular. Esfera dos santos. Então, vamos ver aqui, vamos resumir aqui o que o capítulo 13 fala da besta que sobe do mar. Então fala que ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Como a gente já falou aqui, isso é um sentido figurado. E aí nós vamos ver mais para frente o que é essa cabeça e esses chifres aí. E a estrutura dessa besta, ela tinha o corpo de leopardo, ela tinha pés de urso e a boca de leão. Então por isso que ela chama besta. Que Deus, quando criou os animais e o homem, falou, cada um seja conforme, cada um multiplique conforme a sua espécie. Então o leão gera leão, o gato gera leão, o ser humano gera ser humano. Foram coisas criadas por Deus. Isso é uma besta, porque não existe essa espécie. É chamada uma aberração, é uma coisa que Deus não criou. Então por isso que usam uma figura que é uma obra de Satanás como uma besta, um monstro. Esse monstro aí não existe, pé de urso, boca de leão, que é o sentido. É um monstro. A besta, né? Um monstro. Que não existe, uma aberração. Era na cultura lá do antigamente, quando falava uma besta, era uma coisa que não existia, né? Uma coisa misturada. Então ele recebeu o poder do dragão. Como nós vamos ver daqui a pouco, a besta é um sistema, é um governo, mas também tem uma pessoa por detrás desse governo. Então ele vai receber o poder diretamente do dragão, que é Satanás. Todas as habilidades, o conhecimento de Satanás, ele vai dar para essa pessoa, para esse governo. E tem uma característica, que ela foi ferida de morte. E sua chaga mortal foi curada. Aí nós vamos ver também mais para frente o que significa isso. E ele fazia guerra aos santos e os vencia. Então nessa época aí, a besta vai perseguir os restantes da semente da mulher, e os vai vencer. O que é os vencer? Ele vai os matar, eles vão ser martirizados.
Eles vão ter que pagar com a vida o testemunho nessa época aí. Isso que é vencê-los, né? É matá-los, persegui-los. Então vamos falar um pouco sobre a besta. Como eu disse, a besta é um governo e é uma pessoa. E a besta é o anticristo. A gente fala muito do anticristo, mas aqui não tem essa expressão ainda não. Mas a gente vai ver com outros capítulos aí que é uma pessoa que é oposta a Cristo. Então existe uma pessoa que é chamada besta, que está à frente de um governo, de um sistema, de uma confederação de nações. Porque tem uma linha de pensamento aí que quando lê o capítulo 3, não vai existir nenhum anticristo, não, isso é um sistema. Nós vamos ver que existe sim, que um sistema não é ferido de morte e é curado. E outros capítulos nós vamos ver aqui na Bíblia. Então, em vários textos está falando, às vezes, de uma pessoa, que é o anticristo, que a gente fala, também está falando de um governo, de um sistema. As pessoas falam nova ordem mundial, o nome não importa, mas esse sistema que vai surgir e que está sendo preparado pelo espírito do anticristo, que eu vou falar daqui a pouco, é para quando chegar essa pessoa assumir esse governo, esse novo mundo que vai se configurar. Tudo que está acontecendo hoje no mundo é para duas coisas. Uma, o Espírito Santo está tirando o filho varão da mulher. E do outro lado, o espírito do anticristo está preparando o mundo para que chegue esse enviado, esse escolhido aí. Ele repete os planos de Deus. É o que nós vamos ver no próximo slide ali. Então, por isso que eu coloquei aquela imagem ali, né? Um lobo vestido em pele de cordeiro. A característica principal desse anticristo é se fazer Cristo. Vai rechaçar o Cristo, opor a Cristo e parecer o Cristo, o Salvador, o solucionador dos problemas do mundo. É o enganador. Então ele vai governar por 3 anos e meio. Nos 3 primeiros anos e meio, quem tenta, quem age é o dragão, como a gente viu. Como ele não consegue vencer, não consegue êxito sobre as demais sementes da mulher do capítulo 12, ele para sobre a areia do mar e aí convoca esse sistema. Que aí vai, nos outros 3 anos e meio, quem vai governar é essa besta como seu sistema. E o objetivo dele é o mesmo do Satanás, ser adorado, reconhecido como Deus. Aí no Apocalipse 6 fala que toda a terra se maravilhou diante da besta. Então não vai ser qualquer personagem, como às vezes as pessoas ficam aí tentando adivinhar quem que é a besta, quem que é o anticristo. É o Papa, já falei que é o Obama, é o Elon Musk, é o Bill Gates, inventa um monte. Não é qualquer um, não. Vai ter todo um Macron, é isso que eu estava tentando lembrar. Vai ter um preparo para ele surgir. Ele não vai surgir do nada. Vai ter, assim como Jesus foi preparado para vir, o diabo está imitando também, está preparando para ele vir. E aí nós vamos ver com detalhes isso aí hoje. Então lembrar que é uma pessoa que vai assumir um governo, um sistema de governo do final dos tempos, que chama besta. Então vamos ver aqui na Bíblia como que esse anticristo, que essa besta é chamada na Bíblia. Aí nós vamos ver um por um. Lá em Tessalonicenses ele é chamado de filho da perdição, o homem do pecado. Aí nós vamos ver daqui a pouco. Ele é chamado também de o oitavo rei, então, no Apocalipse 17, tudo se refere a essa pessoa e a esse sistema. Lá em Daniel 7 ele é chamado de animal terrível e espantoso. Em Daniel vê 4 animais, são 4 reinos, mas o último reino, que é terrível e espantoso, que não tem forma, Daniel vê 3 animais, o urso, o leão, o leopardo e o urso. Esse não tem forma, por isso que é uma besta. É terrível e espantoso, não existe esse animal, esse tipo de governo e de reino. Então vai ser um governo muito diferente do que a gente já viu aí na história, um império bem característico, com características diferentes. E esse animal terrível e espantoso é um reino. Desse reino existe um rei, que é o pequeno chifre que surge lá em Daniel 7 também. Isso tudo é referência à besta, o anticristo. Nós vamos ver um por um. Em Daniel 2, que é a estátua de Nabucodonosor, ele é chamado de reino dividido, que é os pés de barro e ferro. E é chamado também lá em Daniel 9, quando fala das 70 semanas, o príncipe que há de vir. Que até em João Jesus fala que eu vim no meu nome e vós não me recebestes. Mas outro virá no seu próprio nome e vós recebereis. Que é cumprindo a profecia que Daniel falou no capítulo 9. Que ele fará um pacto com o povo de Israel por uma semana. O príncipe que há de vir fará um pacto por uma semana. Mas que na metade fará cessar o sacrifício. Então todas essas passagens que eu mostrei aí é uma referência ao anticristo ou à besta do Apocalipse 13.
Então, desde o Velho Testamento já é profetizado que viria esse ser final, esse sistema de governo final. Tá com problema mesmo essa porta. Ah, Vivi? Já estou continuando aqui. Tá. Então vamos ver o primeiro texto. Chama Filho da Perdição, está em 2 Tessalonicenses 2. E aí, Vivi? Nada? É? Cantar lá e não Tem problema não. Tá joia, Vivi? Fica à vontade aí. Esse portão tá com problema. Tá com problema. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Aí Paulo fala aqui 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Paulo dá aqui umas advertências, umas alertas para os Tessalonicenses. Ele fala assim: não vos deixais enganar de forma alguma, por ninguém, a respeito do anticristo. Porquanto, porque antes daquele dia, que é dia de reunião com o Senhor Jesus, que está no versículo 1, virá a apostasia. Já veio, está vindo. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está fazendo uma referência ao anticristo e a um tipo de ser humano que vai existir no governo do anticristo. Ao mesmo tempo, é uma pessoa e um tipo de pessoas que vão ter. O homem da iniquidade e o filho da perdição. Qual que é a característica dele? Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou objeto de adoração, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Até aí tá bom. Então isso é uma característica principal desse cara. Ele se levanta tudo que se chama Deus. Deixa eu resumir. Antes que venha a apostasia, vai vir a apostasia. A apostasia vem para o crente, né? É, para o crente. Para a pessoa salva. É, que A pessoa está apostando na fé. Ninguém é apostado na fé sem primeiro ter sido na fé. é exatamente. Então vai estar um pouco aí. Até em Timóteo, Paulo fala que o apóstolo estarão da fé, dando ouvido a Espírito. Então, o que está dizendo aqui? Que antes que Jesus vir, e antes do anticristo vir, vai vir a apostasia, quer dizer, um esfriamento e um desvio do povo de Deus. Isso já começou, é a igreja de Laodiceia. E a tendência é acentuar. Aí que nós vamos ver aqui agora, por que o povo de Deus esfria, dá mais lugar para ele se manifestar. No meio do povo. No meio do povo. Aí isso que eu quero chamar a atenção nesse slide, que nós vamos ler daqui a pouco ali o 1 João e o 2 João. Lembra que no último estudo, a gente falou que o objetivo de Satanás é: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo quer ser igual a Deus. Então ele imita e copia a obra de Deus. Aí nós até fizemos uma comparação aqui, vamos fazer de novo. Deus tem no seu plano, na sua administração, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus Trino, que escolheu a igreja para ser co-herdeira com seu filho, para ser um cooperador dele, que está representado nas 7 igrejas. E dessas 7 igrejas, dessa igreja, desse corpo, ele está tirando uma noiva, que é a Nova Jerusalém. Isso tudo foi possível por meio da cruz. Então esse é o plano, esse é o evangelho. A boa nova é essa. O diabo também tem o seu evangelho. O que é a palavra boa nova dele? Só que não é boa, é má nova. Satanás é o principal. E assim como o Pai se revelou no Filho, a Bíblia fala em Hebreus que Jesus é a exata expressão de Deus. A besta, essa pessoa, e esse governo vai ser a exata expressão de Satanás. É o diabo em pessoa. Por isso que nós lemos no Apocalipse 13 que ele deu todo o seu poder à besta. Todo o meu poder, tudo que eu tenho, conhecimento, sabedoria, vai ser dada a essa pessoa que vai estar à frente do novo governo. Mas para que isso aconteça, existe o espírito do anticristo. Nós vamos ler isso em 1 João. Que está agindo, assim como o Espírito Santo está agindo, para da igreja tirar uma noiva, o Espírito do Anticristo está agindo desde Jesus para enfraquecer o Cristo e trazer o anticristo. Então existe uma guerra aí. E quando fala anticristo é oposição a Cristo.
rejeição a Cristo. E o que é Cristo? Cristo é ungido. Então, quando Jesus veio, ele foi ungido, mas ele também ungiu um povo. A igreja também é um Cristo. Jesus é o cabeça e o corpo também é o Cristo. Lembra que a gente falou aqui há muito tempo no estudo das 7 cartas, naquele texto que fala que o óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão, teceu sua barba e até sobre as suas vestes. Então, o ungido, o óleo derramou sobre Jesus, ele foi ungido, o escolhido. E Jesus escolheu também um povo. Então, Cristo, a igreja também é Cristo, o Cristo corporativo. Então, o anticristo, primeiro ele quer rejeitar, nós vamos ler, ele quer se opor a Jesus. Jesus não é o Filho de Deus, não é o Salvador. Ele é opor a Jesus. O anticristo é isso. O ungido não é a revelação de Deus, não é a salvação de Deus, e nem aqueles que se incumbiram de trazer essa revelação também não vão fazer isso. Então, o anticristo, o espírito do anticristo funciona resistindo que Jesus seja conhecido como Filho de Deus e impedindo que Jesus seja formado na igreja. Esse espírito começou a agir quando? Quando o Cristo apareceu. Quando Jesus apareceu, que é o Cristo, aí surgiu o espírito do anticristo. O diabo teve que mudar o plano dele na hora. Eu tenho que, quando o Espírito Santo veio sobre a terra e ungiu a igreja, lá em Pentecoste, o diabo ligou o espírito do anticristo. Agora eu tenho que impedir que esse Cristo seja formado, porque é eles que vão tirar meu trono. Então você vê que ele tem em paralelo. Então existe o Espírito Santo e o Espírito do Anticristo, que vai um dia tomar outra besta que continuação chama falso profeta, a besta que sobe da terra, que é a outra besta de Apocalipse 13, que ele vai promover o anticristo, ou a besta. Nós vamos ver lá Apocalipse 13, na outra parte do Apocalipse 13. E assim como tem as 7 igrejas, tem as 7 cabeças. E a gente vai ver aqui que as 7 cabeças, que também é a síntese, é o conjunto de toda a obra de Satanás que começou lá em Babel. E assim como tem a Nova Jerusalém, uma cidade santa, Satanás também tem uma cidade, Babilônia, está lá em Apocalipse 18. Uma cidade que vai ser construída, literal. E existe uma mulher sobre essa cidade, que é a mulher lá de Apocalipse 17. A mulher que é a mãe de todas as abominações, é o sistema babilônico, o sistema de Satanás que começou em Babel e foi mudando de cultura para de cultura com nomes de religiões diferentes. Ficou sendo a mitologia egípcia, depois a grega, romana, depois veio no catolicismo, né, misturou com o cristianismo. Então e assim como a cruz foi a redenção da humanidade, a que permite que a igreja entre, o diabo vai ter a marca. E aí nós vamos ter um outro estudo falando o que é essa marca, né? Que as pessoas acham que é só um microchip. Não, ela tem um significado de ser a redenção da humanidade. O diabo vai imitar os planos de Deus ali. Ali não tem nada a ver, mas eu vejo, não sei se vocês já ouviram, uma cidade que está sendo construída no deserto. Sim. Isso. Tecnologia não de 5G, mas de 8G. Isso que eu vou falar lá na frente, cara. Tem duas, tá? Uma que chama The Line e Neon. As duas. É uma cidade assim. Futurística. É futurística, coisa de. E é lá nos árabes, lá onde a Babilônia foi construída. Tem uma tecnologia de 8G, tudo informatizado. E é linear, assim. Mas eu acho que pode ser a Babilônia ali mesmo, pai. Se for aprofundar a respeito dessa cidade, você tem que se contar. Agora eu quero ler mais sobre ela. Eu tenho uns vídeos, eu vou te mandar aí uns negócios sobre ela. Mas vai ser uma cidade para isso. Vai ter um centro, porque todo governo tem um centro administrativo. Aqui em Belo Horizonte, é lá a cidade administrativa, em Brasília, Brasília é o centro administrativo do Brasil, e o centro administrativo do governo do edifício vai ser essa cidade aí, que vai ser lá no Oriente Médio, para reportar lá as origens de Babel, que era lá no antigo Iraque. Aí você vai ser no Iraque, mas vai ser na região do Oriente Médio. E vai ter uma marca que vai ser a promessa de redenção para a humanidade na época. Mas aí nós vamos ver mais para frente. Eu estou mostrando como é que o filho da perdição está sendo preparado pelo espírito do anticristo. Isso tem que ser formado, hein? Tem que crescer para valer. Quando a igreja age na carne, aquela religiosidade, parece até que é, e Cristo ser formado em você. Entende? Não deixa Cristo ser formado em nós?
o espírito do anticristo está ganhando. Anticristo. Mas na carne. Mas deu pra entender. Até nós também, se eu deixar aqui que Cristo Aquela cidade, que igreja ungida, né? Mas às vezes lá dentro não tem nada. Aí nós vamos ler lá em 1 João, justamente sobre esse espírito de Cristo. Eu estou lendo aqui porque eu estou sem óculos. Porque João, quando escreveu as cartas, ele escreveu depois do Apocalipse. Porque eu falei assim, mas como é que João está falando de anticristo aqui, na carta, se nem... Porque ele já tinha visto o Apocalipse. Ele escreveu depois do Apocalipse, lá no 90. Até o Evangelho ele escreveu no final da vida dele, apesar de ter vivido bem antes. Mas registrar foi no final da vida dele. Então as cartas foram escritas depois que ele teve essa experiência em Patmos. Né? Então por isso que aqui ele já alerta sobre o anticristo, porque ele viu lá no Apocalipse, quando ele escreveu o Apocalipse, quando ele viu, né, ele registrou depois, que existiria um espírito, existiria um ser chamado besta que era contra Jesus. Aí ele tem uns alertas ali, 1 João e 2 João. Primeiro é 1 João 2,18. 18 ao 23. 18. 2,18. Fala assim, filhinhos, esta é a última hora. Quando fala a última hora, é o último período de tempo. Esse último período já está durando 2000 anos já. Porque o período anterior foi o período da lei. Agora é o período que eles chamam da graça. É o último período antes de Jesus voltar. É a última hora. Essa hora está durando 2024 anos. Assim como ouviste que o anticristo está chegando, ouviste como? Porque ele viu lá na ilha de Patmos. Já agora muitos anticristos têm surgido. Porque nós sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes a unção que procede da parte do Senhor, e todos tende pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ou o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Tem uma versão que fala, este é o anticristo, né? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo nega o Pai e o Filho. Então, essa é uma característica do anticristo. É se opor ao Pai e ao Filho. Tanto no reconhecimento que Deus é Deus e é revelado em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, não é qualquer homem, nem qualquer profeta, qualquer figura histórica, ele é o Filho de Deus. E o anticristo também se manifesta impedindo que esse Jesus seja formado em nós. Então ele manifesta exteriormente, tentando impedir que Jesus, propagando que Jesus não é o Filho de Deus, foi só um personagem histórico, e quando não deixa ser formado na igreja. E muitos têm se feito anticristo, que é no 4:3 ali. Ó. E esse negar, a gente acha que é um negar de boca. Quando você não permite que Jesus seja formado em você, você está negando. Aí, eu vou negar, confessar de boca. Não confessar de boca, ou um negar de boca, mas é um negar, não permitir que Jesus seja formado em você. É negar Jesus. É muito, muito sério, muito forte esse texto. A gente acha que é de boca, vai lá. Ao confessar o testemunho. Foi isso que o dragão estava tentando, impedir que Jesus seja formado em nós. E tá indo, o dragão tá indo, né? Aquilo é só revelar o capítulo final, mas aquela batalha de Apocalipse 12 está acontecendo agora. O dragão diante da mulher, pedindo que Cristo seja formado. Na hora de morrer, não permite. É uma maneira de negar Jesus. Negar a obra dele dentro de nós. Não negar a salvação. Já aconteceu, mas tem que continuar. Agora é Cristo ser formado em nós. Nega Jesus, mas é outro tipo de negar. Aí no 1 João 4:3. Mas todo
espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito de anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Então já começou a operar o espírito do anticristo desde o ano 90 depois de Cristo. Como eu falei, tem 2000 anos que esse espírito está agindo, e na história ele vem agindo dentro da igreja e fora da igreja para preparar o auge, o ápice de Satanás, o filho da perdição. Assim como o pai preparou todo o Velho Testamento para trazer o seu filho, o diabo está preparando também para trazer o seu filho, chamado filho da perdição. Um homem que vai governar durante um período na terra, vai receber todo o poder de Satanás, porque ele está imitando Deus. Ó. E em 2 João 1,7 também fala. Vê que João já tinha essa revelação do anticristo, que começou a operar lá. 2 João 1,7. Só virar umas páginas aí. João 1,7. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Sua versão é diferente aí, né, pai? Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, este tal é o enganador e é o anticristo. É o anticristo. Então a característica número 1 do espírito do anticristo é enganar, mentir, é falsificar. Por isso que nós temos que estar vigilantes. Minha mãe falou, às vezes a coisa parece que está muito bonita, está cheia de boa intenção, mas não confessa Jesus como Senhor, nem de boca, nem dentro de nós. Quando ele está negando Jesus. Às vezes a configuração que se tornou as igrejas e os cultos, as pessoas que estão no centro, está negando a Jesus. Eu vim aqui para Jesus, Jesus tem uma bênção para você, porque ele tem o melhor para você, ele tem um emprego para você, ele tem um marido para você, ele tem curar sua doença. Tudo são das pessoas. Está negando a Jesus. É o contrário. O que você quer de mim, Jesus? Não o que você tem para mim. Vive para Deus. É. Pai, ninguém sabe. Nós vamos fazer isso para Deus. Eu não quero que você faça. Ele quer fazer através de você. Quando você vai fazer para Deus, é tipo de negar. É uma negação. Uma negação. Então, assim, com o passar do tempo, o espírito anticristo está cada vez mais forte, mais eficiente. Uma parte é porque a igreja falhou. Ela que devia resistir. A partir do momento que ela falhou, como nós vimos nas 7 cartas, ele ganhou. Ganhou sim. Ele prevaleceu, mas existe um remanescente, um filho varão, que o venceu. Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra que deram, pelo testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. É muito difícil. O espírito do anticristo está dentro da igreja. Sim. Por isso, está dentro da igreja, está em todo lugar, ele está dentro do nosso meio. A gente falar que a igreja apostatou, que está enganada, que está cheia de heresia, fica mais leve. Mas isso é o espírito anticristo. É porque quando eu falo espírito anticristo, fica muito forte. Denominação não. Nós reunimos ele que está aí sorrateiramente tentando enfiar um. Eu vi, por exemplo, as eleições, né? Quando as eleições agora, 2 igrejas lá em São Paulo oferecendo, né? Esse povo é seu pro Nunes lá para tentar eleger ele, né? E a que eu vi hoje foi a do Valdomiro. Pegando o povo e oferecendo para um candidato. Isso é espírito anticristo. Tirou Jesus, que é o Cristo, espírito anticristo. Fala, né? O Macedo? Não foi ele, mas foi um pastor dele, assim, oferecendo Nunes. Mas é os líderes. Aí o espírito anticristo dentro da igreja. Com certeza. Né? Se a gente falar só apostasia, se a gente falar apostasia, heresia, as pessoas até aceitam. Não, é isso mesmo. Quando fala espírito anticristo, não pode, mas ué. Se está impedindo que Cristo, que é Jesus, seja formado, seja exaltado, seja o centro das nossas reuniões,
é o anticristo. Que esse é o objetivo dele, impedir, é contra Cristo. Oposto a Cristo. Oposto em que sentido? De que ele seja reconhecido como filho de Deus que vem em carne e de que ele seja formado. Por isso que tem aquela batalha do dragão no capítulo 12. Está deixar o Espírito Santo. Quando você deixa o Espírito Santo, você fica sem seguir o outro, não. Não tem coluna do meio, não. Deixou o Espírito Santo, você fica no Espírito dele, né? Que é o Mas Espírito. mas a igreja é salva, só que vai ser tratada de outra maneira. Que Deus tem um compromisso, um galardão primeiro para os vencedores, porque eles o venceram esse espírito aí, pelo sangue do Cordeiro, está escrito lá, Apocalipse 12, pelo testemunho que deram e não amaram as suas vidas até a morte, até quando chegou a morte. Isso aí deveria ser para todo mundo, mas quem está apto a tal coisa? Eu não vou isso lá fora. Isso, a gente reúne para compartilhar uma verdade. Não vem ninguém tratando se aprende a. Tá pagando, meu irmão. Chama. Tá. É uma luta, Dragon. É uma luta. Mas assim, desse Apocalipse 13, assim, nós vamos falar mais, tem a parte profética, política, eu sempre falo, mas isso aqui é muito importante. Assim como o Espírito Santo está agindo tem 2000 anos, tem um Espírito também agindo lá fora e aqui dentro. Porque aqui dentro, quando eu falo, né, no meio do povo de Deus, que é o que opõe a ele, que impede dele trazer aquela besta ali. Aquele governo, aquele cara que vai vir. E aí tem o relato dele. Então ele é chamado de filho da perdição. O homem da iniquidade é o primeiro título que ele recebe ali, quando a gente viu ali, no começo do estudo. O segundo, ele é chamado de oitavo rei. Então é uma pessoa. No começo tem gente que acha que é só um sistema. Não vai ser uma pessoa, não. Falando de um sistema de governo. Já vi essa linha de raciocínio. Realmente, é um sistema de governo, sim. Mas tem alguém por detrás. Aí, como eu já falei várias vezes aqui, ó, no Apocalipse 17, a gente já leu várias vezes, mas a gente fala lá que a besta são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Tá lá no Apocalipse 17. Também são 7 reis. Aí fala assim, 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não veio. Eu vou ler lá. Mas só para lembrar, 5 já caíram porque quando é que começam os reis? Começa a partir de Babilônia, de Babel. Que lá que o diabo começou a operar na terra depois do dilúvio. Que lá, quando está falando no Apocalipse 17, fala da mulher da Babilônia, mãe de todas as prostituições. Mãe que gerou o quê? Essa mãe gerou aqueles impérios ali que carregou as prostituições e as abominações lá de Babel. Então, cada império que existiu na história foi levando essas abominações, essas culturas, esses cultos anti-Deus, né, que chamava de paganismo, e dependendo da cultura foi tomando um formato, até chegar em Roma, e esse paganismo de Roma entrou no cristianismo através do catolicismo. E aí a gente já viu aqui, aí misturou os Zeus dos gregos, era um outro nome dos romanos, que virou Pedro, São Pedro, na Igreja Católica. E foi tendo essa mistura de várias práticas. Então o paganismo das abominações de Babel está onde hoje no nosso meio? Não está só na Igreja Católica. Começou lá. A gente viu nas 7 cartas, lá em Tiatira. Aí acabou depois entrando também na Igreja Evangélica Protestante. Ela reformou uma parte. Nós vimos lá na Igreja de Sardes. Tem nome que vive. É protestante, renovou, mas está morto. Porque muitas práticas lá que tinha lá no paganismo católico só mudou.